Olá, amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de amônia e nitrito, pico de amônia e pico de nitrito, como é que a gente pode combatê-los, né? Como é que a gente faz aí se por acaso a gente está com problema de amônia e problema de nitrito, né? Então, vamos começar com a amônia e o nitrito. É o seguinte, para começar, né, a gente pode ter um pico de amônia e não ter de nitrito, e a gente pode ter um pico de nitrito, o nitrito está muito alto, e não ter o pico de amônia, ou seja, a amônia está controlada, está dentro dos parâmetros normais. Isso acontece porque se a amônia está um pico alto, ou o nitrito está com pico alto, provavelmente o nosso ciclo biológico ainda não está completamente formado, né? Ou teve algum problema que desequilibrou nosso controle biológico do sistema. Então as bactérias sofreram, ainda não se desenvolveram, ou aconteceu alguma coisa que fez você perder um pouco das bactérias nitrificantes do seu sistema. Então o nitrito demora mais tempo para baixar do que a amônia. Então é natural que ele seja o último a baixar. Então, por exemplo, eu tenho amônia alta e não tenho nitrito, ou seja, eu estou com um problema que futuramente eu vou ter um problema com o nitrito também, né? Ainda não apareceu o nitrito porque as bactérias nitrificantes não estão conseguindo converter a amônia em nitrito, ou seja, esse primeiro processo não está funcionando. A gente vai dar algumas soluções aqui durante esse vídeo, quero que você continue aqui com a gente. Se o nitrito estiver alto e a amônia não, significa que ainda não teve tempo das bactérias nitrificantes, que elas demoram mais tempo para reproduzir, para se estabilizar no sistema, para ela realmente controlar ali o nitrito, né? Então, a gente ainda vai falar sobre isso, mas também vai falar formas de controlar isso, tá? Então, vamos começar com a amônia, que é o princípio de tudo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o pH. O que o pH tem a ver com nitrito, né? Ou com amônia? A gente tem que saber, porque quando a gente tem uma água ácida, as bactérias nitrificantes, elas estão em dormência, né? Quanto mais ácido, mais dormente elas estão. A meu pH está 6, então elas vão estar bem dormentes, né? Abaixo de 6, aí não vai ter mais funcionamento dessas bactérias. Elas entram em aparelisia mesmo, né? Elas vão morrendo. Então você tem que estar ali próximo de 7, o seu pH. Ah, mas meu pH eu medi aqui tem 6, como é que eu faço? Você vai subir seu pH aos poucos, aos poucos. Então é importante, antes disso, fazer uma troca parcial de água. Por quê? Essa amônia em pH ácido, ela não é prejudicial aos peixes. Ela não é amônia tóxica. Mas a partir de um determinado momento, se você sobe o seu pH, ela se torna prejudicial aos peixes, se torna tóxica. E aí você subiu o pH de repente, e aí você tinha um monte de amônia, e essas amônias essa amônia vai matar seus peixes de repente, porque a bactéria ainda vai demorar muito tempo, né, para poder controlar essa amônia, tá bom? Então vamos aos poucos aqui. Então mede o pH para saber como é que tá o pH. O certo é manter o pH sempre próximo de 7, tá bom? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tudo bem. Mas a gente tem que tentar deixar sempre próximo de 7. Outra questão, então, é a troca parcial de água, né? Meu pH, minha amônia está muito alta e eu quero controlar. Então, a primeira coisa que se faz é justamente fazer uma troca parcial de água. E nessa troca parcial de água, retirar o máximo de matéria orgânica do sistema. Não é só jogar água fora do sistema. Eu não vou pegar essa água que está limpa e jogar fora. Eu vou aqui no decantador, eu jogo uma água aqui desse tanque limpando ela e escorrendo toda a água suja. Ali no SAMP, mesma coisa. Dentro dos canos, né? A gente vai fazer uma limpeza. No fundo dos tanques, tem que olhar lá no fundo do tanque, tá limpo, não tá? Para a gente poder fazer esse controle. Então é importante fazer isso também, né? Cortar a alimentação. Então o outro passo que a gente pode fazer é cortar a alimentação, ou seja, a gente para de jogar matéria orgânica aqui até que o sistema se equilibre. Aí a gente volta com ração aos poucos, né? Não é só ração, é qualquer tipo de alimentação, né? A planta não aumenta a amônia, aumenta sim, tá bom? Então corta a alimentação. Outra questão que a gente pode fazer, e é importante fazer, é esse aqui, ó, oxigenação. Tem que aumentar a oxigenação. Ah, minha bomba é bem fraquinha, como é que eu faço? Coloco outra bomba. Compra a bomba de máquina de lavar, adapta ela aí para fazer essa oxigenação em determinados períodos do dia. Alguma coisa você tem que fazer para aumentar a oxigenação, né? Às vezes, a gente tem o Venturi, e o Venturi, o furinho dele é muito pequeno. Então passa pouca água. E aí você está forçando a bomba, sendo que podia ter uma bomba maior, né? Aqui eu tenho oxigenação ali, ó.
na cama de cultivo quando ela cai, aqui quando dá descarga, aqui eu tenho um Venturi, aqui tem duas caídas ali do NFT, ó, que ficam oxigenando constantemente, e aqui eu tenho outro Venturi, e aqui dentro, ó, vê se vocês conseguem escutar, tem outro Venturi ali dentro, tá bom? Então, o tempo todo eu tenho Venturi aqui, ó. Eu tenho lá na água que vai voltar para o sistema, eu oxigeno ela antes dela voltar. Ela já passou por todo o processo, e antes de voltar eu oxigeno essa água, e ela volta oxigenada para todo o sistema, tá? Porque as plantas consomem oxigênio, os peixes consomem oxigênio, e as bactérias nitrificantes consomem oxigênio. Aí outro passo que pode ser feito é colocar açúcar. Mas o que açúcar vai fazer? Vai dar um boom de crescimento das bactérias. Elas vão se reproduzir muito, mas é por isso que é importante você aumentar a oxigenação antes. Então você vai colocar o açúcar, quanto de açúcar? É pouco, 50 gramas, 100 gramas por 1000 litros de água. É pouca coisa, tá? Você vai colocar que tipo de açúcar? Qualquer açúcar, pode ser açúcar cristal, açúcar refinado, mascavo, mel, o que você tiver de açúcar você pode colocar. Recomendo colocar açúcar cristal, que é o mais comum de ter, né? Você vai colocar esse açúcar e aumenta a oxigenação. Se você não aumentar a oxigenação, essas bactérias vão reproduzir na água, você vai ver que a água vai ficar leitosa, e aí os peixes vão morrer sufocados, sem oxigênio. Então é importante, antes de colocar o açúcar, aumentar essa oxigenação. O outro passo é diminuir a quantidade de peixe. Eu quero controlar a amônia, como é que eu faço? Você tem excesso de peixe no seu sistema. Seu filtro não está dando conta do excesso de peixe. Então o que você faz? Tem que abater um bocado, infelizmente, né? Você vai comer um bocado de peixe aí, fazer alguma coisa, diminuir, vender, dar para os outros. Alguma coisa você tem que fazer, tá bom? Não adianta, não, eu vou dividir no tanque aqui, ó. Esses dois tanques são interligados, a água é a mesma. Então não importa, tá bom? Você tem que dar um jeito de desfazer de alguns peixes aí, diminuir a quantidade de peixe. Outra coisa que a gente pode fazer, e tem que fazer, tanto se for nitrito como a amônia está dando problema, é aumentar o filtro biológico. Se você não aumentar o filtro biológico, não vai resolver seu problema. Você vai resolver temporariamente, mas o problema vai voltar, né? Se eu diminuir a quantidade de peixes, aí o filtro vai dar conta, aí tudo bem. Mas se eu quero manter a quantidade de peixe, eu tenho que aumentar a quantidade de filtragem biológica. E física também, né? Coloca um decantador antes, depois coloca a filtragem biológica, aumenta, coloca mais uma etapa, mais duas, mais três, a quantidade que for necessária, né? E sempre mantendo escuro, ó. Sempre mantendo escuro. Por quê? As bactérias nitrificantes, elas são fotossensíveis. Elas não gostam de luz solar, não gostam de claridade. Então você tem que manter no escuro, tá bom? A água dos peixes aqui eu posso manter no sol? Pode. Não é bom não, né? Porque ela vai criar alga, né? Vai ficar verde. Então é bom que você já corte também esse mal tampando o tanque dos peixes, né? Para entrar claridade, mas não entra luz solar direto, né? Aqui entra pouco, né? Entra aqui, aqui fica tampado, tá bom? Eu destampei agora para fazer o vídeo. Tá, mas eu tenho um problema com um pico de nitrito. Como é que eu vou fazer com nitrito? Todos esses passos da amônia vão servir para o nitrito. Por quê? Porque eu estou cuidando do processo de nitrificação por todo, não apenas amônia ou nitrito, estou cuidando de tudo. Mas eu tenho um pico de nitrito aqui, eu não quero que mate os peixes. Como é que faz? Joga sal na água. Que sal? Sal com iodo mesmo, sal comum, pode ser sal de churrasco, sal refinado, qualquer sal que você tiver. O iodo não faz mal para os peixes. Coloca então esse sal, porque o sal vai se ligar ao nitrito, vai impedir que esse nitrito se ligue lá na guelra dos peixes, impedindo ele de respirar e ele morrer sufocado, tá bom? Então você vai colocar esse sal, ele vai, temporariamente, ele vai agir, impedir a toxicidade do nitrito. O nitrito ainda vai existir no sistema, mas ele deixa de ser tóxico. Mas é importante, então, voltar lá em todos esses passos que eu falei e refazer esse sistema. Melhorar o processo biológico, tampar ele do sol direto, né? Colocar mais etapas, melhorar a filtragem física, a filtragem biológica, principalmente. A cama de cultivo e as raízes das plantas são o melhor sistema biológico que existe. Você vai colocar esse aqui vai dar conta do seu sistema, tá? Você vê meu sistema aqui, ó, não tem amônia, não tem nitrito, mas eu tenho essa cama de cultivo aqui, ó, que é 1 metro por 1 metro e 30 centímetros de altura aqui, ó. Tudo com argila expandida, só tem argila expandida aqui por causa do peso, tá? E aqui eu tenho MBBR2, uma bombona cheia, tá bom? Então a água sobe,
passa por elas e cai no SAMP logo de uma vez. Então, que funciona como filtragem física, mas também funciona como filtragem biológica. E de vez em quando eu vou aqui dar um descarte, ou aqui, dessa sujeira que se acumula, né? E eu pego a água do sistema e jogo por cima, para não matar as bactérias. Eu não jogo água da rua. E aí, essa cama de cultivo aqui é melhor porque ela vai subindo, então ela sobe, e quando ela desce, as bactérias aqui estão sempre em contato com a água e com o ar. Então, o tempo todo ali, elas estão na água, mas elas estão recebendo um oxigênio muito maior do que elas estivessem submersas dentro da água. Então, isso aqui é o melhor sistema de filtragem biológica que pode existir. Tá? Se você tem aquaponia, excelente. Se você não tem, faça pelo menos uma caminha de cultivo aí que você vai ver que tem uma melhora considerável no seu processo, tá? Se você só cria peixe, não quer ter uma aquaponia, tenha pelo menos uma caminha de cultivo aí descarregando, pegando a água direto do SAMP, quando ela vai retornar para o tanque dos peixes, você joga uma parte aqui na cama de cultivo, e esse restante, se for um bel, ele vai dar uma descarga em cima do tanque dos peixes, tá? É o melhor processo que você vai ter. As raízes das plantas, né? Olha aqui, gente. Já tá soltando flor. Olha que bonito esse pepino japonês aqui. Tá bonito demais da conta, né? Já dando flor aqui, ó. O tomatinho crescendo muito também. Eu já tenho que ir arrancando, ó. Outro dia eu arranquei esse aqui, já tenho que arrancar de novo, ó. Esses que tiram a energia do tomate, né? Aqui as flores, ó, estão ficando bonitas. Logo, daqui a pouco tem um monte. Olha esse matinho que eu tô deixando aqui, ó, de estimação. Aqui, ó. Tudo é flor que vai sair, ó. Aqui, ó. Tudo florzinha já. Tá ficando bonito aí também, né? E nosso alho aqui, ó. Esse aqui é alho, como é que chama? Esqueci o nome desse negócio, gente. Vocês sabem, alho poró, né? Olha como é que ele tá ficando bonito. As flores estavam mortas, estavam morrendo, todas com deficiência de nutriente. Depois que eu coloquei, elas nascem verdinhas e nascendo folhas o tempo todo aqui, ó. Nascendo folhas, ó. Olha elas nascendo aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então tá crescendo aí, desenvolvendo bem, né? Daqui a pouco eu vou tirar ele do sistema, tô esperando ter mais plantas, né? Daqui a pouco esse tomate tá crescendo. Pessoal, veio uma mudinha de alface, coloquei aqui. Vamos ver se ela vai pra frente, se ela não vai, como é que vai ser, né? Vamos ver como é que ela vai se desenvolver aí. E o resto tá aqui, né? Daqui a pouco essa abóbora eu vou enterrar ela mais para essa parte que tá pra cima aqui servir de nutrição para as minhocas, né? De alimento. E é isso aí, gente. Então, relembrando, tá? Medir o pH, aí quando você for repor água, coloque no mesmo pH, não ter variação de pH, troca parcial de água, e nessa troca parcial de água, aproveitar para poder tirar a sujeira, a matéria orgânica que está acumulada no sistema, corta a alimentação, né, por enquanto, aumenta a oxigenação, coloca o açúcar, se tiver necessidade, se ainda não tiver resolvido, né, diminui a quantidade de peixes, e aí é uma medida mais extrema, mas se você não está dando conta, não tem como aumentar a filtragem biológica, é o que se faz, abater um bocado de peixe, tirar, vender, dar para o vizinho, para alguém, né? E aumentar a filtragem biológica e a filtragem física, principalmente a biológica, tá, gente? Em sistema de aquaponia, a gente não fica jogando a matéria orgânica fora, ela fica se decompondo aqui, mineralizando e servindo nutrientes para as plantas. Então, dá descarga ali a cada 90 dias. Então, é necessário você ter uma filtragem biológica aqui suficiente. Tamanho não dá pico aqui durante isso, né? E não ter excesso de peixe também. No nitrito aí, no caso, o último caso do nitrito, coloca sal, né? Quando a gente fala aqui da fertilização química da água, eu sempre coloco um pouco de sal, né? E essa quantidade faz bem para os peixes, tá? E não faz mal para as plantas naquela medida que está no vídeo sobre fertilização química, adubação química, tá? Então procura aí no nosso canal, Aqua Simples, localiza e aí você faz isso, tá bom? Então, gente, é só isso. Um abraço para todo mundo aí. Espero que tenha contribuído com vocês. E muita paz para todos vocês aí. E até mais.